Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Med Podcast aqui do Med Perícia. Hoje nós vamos conversar sobre as atividades do médico legista e a rotina de trabalho do médico legista. O que é que o médico legista faz? Eu sei que é um assunto que alguns médicos não conhecem, né? Medicina legal e perícia médica é uma especialidade super ampla, né? Várias atividades periciais, eu vou até comentar sobre isso também hoje. E na maioria das faculdades, né, essa rotina do trabalho ela é pouco explorada, é pouco vista pelo estudante de medicina. Então isso às vezes gera muita dúvida nos médicos, nas médicas, né, quando a gente vai conversar sobre a carreira do médico legista, a carreira do perito médico, o que é que esses médicos fazem quando atuam na especialidade de medicina legal e perícia médica, e nós vamos abordar isso hoje. Então, se você está aqui conosco, já aproveita e deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para receber notificações dos próximos conteúdos do Med Perícia e também envie comentários, sugestões aqui no YouTube ou no nosso canal no Instagram, que nós vamos ter muito prazer em ler e trabalhar esses assuntos aqui no nosso Med Podcast. Estou aqui novamente com meu amigo, o professor João Nicole, e nós vamos conversar, né, sobre essas atividades do médico legista, que causa muita curiosidade, né, das rotinas de trabalho. Então, tudo bem, João? Como é que tá? Tudo em paz, Rodrigo. Excelente. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar, né, são as atividades periciais, né, do médico legista, já abrindo o leque para a gente conversar que não só são pessoas mortas, né, cadáveres que são analisados pelo médico legista. Na realidade, em média, 70% da atividade do médico legista no seu dia a dia de trabalho são avaliações de pessoas vivas, e nós vamos entrar detalhadamente em cada uma dessas avaliações, e 30% em média, né, Brasil assim, da rotina dos IMLs, são de avaliações de necrópsias. Então isso já quebra um pouco, né, essa visão geral, né, dos médicos e dos leigos, né, que se tratam só de avaliações de necrópsias, o que não é um problema realizar necrópsia. Inclusive, do meu ponto de vista, é uma atividade muito interessante, né? Eu sou apaixonado pela medicina legal e pela perícia médica, né? A especialidade que eu atuo exclusivamente há mais de 13 anos. Não sou médico legista, mas tenho muito apreço pela especialidade. Foi uma especialidade que eu comecei a ter muito interesse, né, quando eu iniciei nessa questão pericial. E quando a gente vê que a base científica é a mesma, né, João? A base da ciência, na realidade, do meu ponto de vista, não deveria nem se chamar medicina legal e perícia médica a especialidade, porque, na realidade, os conceitos fundamentais são da medicina legal. Quando a gente vai, inclusive, para outros países, né, você fala só em medicina legal, medicina forense, né? Tem país que você não consegue nem traduzir a palavra perícia médica, né? Não há uma palavra na língua inglesa, por exemplo, que traduza tão bem o que é a perícia médica no Brasil. Mas, enfim. Então, quando a gente fala da especialidade de medicina legal e perícia médica, é uma especialidade muito ampla, né? Então, a gente tem lá o médico legista, que é o responsável pelas perícias na área criminal, sendo um servidor público. É o chamado perito oficial que está lá, um dos peritos oficiais que está lá no Código Penal brasileiro. Então, ele é um perito que entra por um concurso público do Estado ou do Distrito Federal, então é servidor público estadual ou do Distrito Federal, e ele está relacionado lá à Polícia Científica ou à Polícia Civil. Em alguns estados está diretamente ligado à Polícia Civil, outros estados está ligado só à Polícia Científica, mas é esse cargo de perito na área criminal. Então, todas as perícias, todas as avaliações estão lá relacionadas às lesões criminais, a um delito, à investigação de um crime. Então, é o perito que está restrito lá à área criminal. E aí a perícia médica vem com todos os outros campos que nós falamos, né? Perícia médica previdenciária, perícia médica seguritária. Você pode ser um perito que trabalha só em seguro, mas hoje a gente vai falar dessa parte da medicina legal. Então, João, eu queria que você até exemplificasse, né, essas avaliações periciais que podem ocorrer tanto em pessoas vivas como em cadáveres na rotina lá do Instituto de Medicina Legal. Olá, Rodrigo, tudo bem? Satisfação? Antes da gente entrar nesse tema aí, é bom contextualizar
para os colegas de que o ingresso no cargo de médico legista, né, a maior parte dos colegas que ingressaram na carreira, ingressaram sem a titulação ou sem a especialidade, né? Por exemplo, a gente somos titulados, né, da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, e a maior parte dos colegas que entram, né, na polícia científica entram sem a especialidade, né? Entram com especialidades diversas, né? E no decorrer da atuação ali é que eles vão prestar a prova de título, né? Ou seja, o ingresso no cargo de médico legista não exige do médico titulação em medicina legal e perícia médica, né? Então, apesar do cargo ser de médico legista, né, de perito médico legista, né, o concurso não exige especialização em medicina legal e perícia médica, né? Então, isso já é, né, uma janela de oportunidade para aquele médico que não tem especialização, não tem residência, não tem pós-graduação, né? No tocante a essa contextualização prática ali, né, exemplos práticos da pergunta que você me fez aí, veja, você foi cirúrgico, né, nessa fala, né? Assim, a maior parte da rotina do legista vai ser ali em exames traumatológicos, né? Então, por exemplo, vai chegar aquela vítima ali de uma agressão, né? Ele vai chegar na delegacia de polícia ali, né, e vai informar ali, né, ao agente de polícia, ao delegado, ó, eu fui agredido, né, e por conta dessa agressão eu estou com essa lesão no braço ali, né? O agente de polícia, o delegado, ele não tem um conhecimento técnico para saber se aquela agressão ali foi provocada por terceiro, né, ou se foi uma autoagressão, né? Ou se foi uma lesão provocada naquele momento, ou há 30 dias, há 60 dias, né? Então, o que é que acontece? A autoridade policial, ela vai necessitar, nesses casos, né, de uma opinião técnica, de um auxiliar para responder aqueles quesitos ali, né? E aí é onde entra o médico legista, né? Que é o exame de corpo de delito, né? O exame de lesão corporal, né? Então, o médico legista, ele vai ser importante para responder ali para o delegado exatamente sobre aquelas lesões ali, né? Daquela vítima ali que chegou na delegacia prestando uma queixa, né? Então, é mais ou menos sobre isso, né? Então, isso vai ser o dia a dia, né? De forma semelhante, por exemplo, nas necrópsias, né? Então, um exemplo comum aqui, né? Então, aquela pessoa que é encontrada desacordada, né, em casa ali, ou no ambiente de trabalho, né? Então, veja, a autoridade judiciária, né, não tem como traduzir ali a causa-morte, né? Então, veja, não tem como a autoridade judiciária saber se aquela pessoa, né, que está ali desacordada, que amanheceu morta, né, se ela morreu de uma morte por causa natural ou se ela foi, né, vítima de um homicídio, né, de um crime, né, ou se ela provocou, né, um suicídio, né? Então, o legista ele vai ser necessário e fundamental para trazer ali de forma técnica a causa-morte. Não, essa pessoa aqui que amanheceu, né, morta, né, no apartamento, ela tinha sinais de, exemplo, né, constricção cervical, né, de asfixia, vai estar lá. E aí a autoridade judiciária vai pegar essas informações técnicas e vai traduzir essa causa médica da morte para uma causa jurídica. Ó, porra, de acordo com esses sinais aqui que o legista apontou, né, eu posso concluir aqui que a causa jurídica da morte não foi suicídio, né, foi homicídio, né? Então a gente percebe aí a importância, né, do legista, né, como esse braço auxiliar da justiça, né? É uma função de relevância social muito importante. Muitas vezes estão lá nos bastidores, né? Aliás, a medicina legal e a perícia médica é uma especialidade de bastidor, mas que tem uma relevância social importantíssima, porque está diretamente relacionada com a justiça social na área criminal, né? De pessoas que vão ser responsabilizadas pelos delitos e pessoas que não vão ser responsabilidade por alguma coisa que está sendo imputada a ela como um delito, como crime. Então, funções essenciais para a sociedade e você determinar a causa da morte, né, numa questão de uma morte suspeita ou de uma morte violenta. Para que o processo criminal ocorra de maneira adequada, né, e chegue-se a uma conclusão da causa jurídica da morte, porque o laudo pericial determinou a causa médica da morte, vai fazer toda a diferença nessa questão da justiça criminal
e aí a importância social do médico legista. Então, entender, né, que essas avaliações podem ser em pessoas vivas e em pessoas mortas, as necrópsias, mas também entender, como o João já disse, que uma das avaliações médico-periciais mais prevalentes são as avaliações de lesões corporais. E aí você, como médico legista, quando estiver lá trabalhando, ou você que já trabalha como médico legista, você vai entender que já há uma aquisitação padrão, né, criada pelo Instituto de Medicina Legal e pela legislação correspondente a cada lesão, já há uma aquisitação padrão que o médico legista vai responder. Lógico que a autoridade judiciária ela pode determinar até um quesito específico para aquele caso. Mas, em geral, o médico legista ele vai emitir um laudo pericial. O laudo é o documento que o médico legista emite para a autoridade policial ou judiciária. Depois de fazer sua avaliação médico-pericial, é o documento, né, escrito pelo médico legista. E aí, nesse documento, vai ter uma parte que é a descrição das lesões e também resposta a esses quesitos. E aí é interessante saber, quando você começa a estudar medicina legal, para fazer algum curso e depois para ser médico legista, você vai ver, por isso que é tão importante e bonito o estudo do direito relacionado à perícia médica, né? Porque a medicina legal e a perícia médica nada mais é do que essa interseção entre o direito e a medicina e as ciências sociais para você utilizar os conhecimentos médicos para responder questões relacionadas ao direito e às ciências sociais. Então você vai estar lá respondendo quesitos e cada quesito daquele tem relação com o artigo lá do Código Penal, né? Então você determinar numa avaliação, por exemplo, de lesão corporal, o João vai dar um exemplo, determinar se essa lesão é grave, é gravíssima, isso vai interferir na pena, né, que está lá no Código Penal. Agravante ou atenuante, né? Então é importante demais. Exatamente. Então, muitas vezes, quando até a gente passa na faculdade, eu começo a estudar a perícia médica, eu digo isso muito aos meus alunos da pós-graduação, né? Cada quesito que está lá, elaborado pelo juiz ou elaborado pelas partes, tem uma função de ser e tem um artigo jurídico relacionado. Então, por isso que cada quesito é muito importante, deve ser respondido de maneira técnica pelo perito ou pelo médico legista. E aí, João, queria que você desse exemplo também dessas avaliações de lesões corporais que chegam nos institutos e nas unidades de polícia científica por todo o Brasil. Então, Rodrigo, você citou bem aí, né? Lá no Código Penal, no Código de Processo Penal, a gente tem lá, né, a tipificação lá da lesão corporal, né? Natureza grave e natureza gravíssima. Inclusive, né, são artigos que são bastante cobrados no concurso para médico legista, né? Veja, e a depender da lesão e da extensão da lesão, né, e do dano que isso provoca ali, né, em termos, né, de limitação ali para a vítima, né, isso pode configurar, né, se aquela lesão é grave, se é gravíssima, e isso vai trazer, né, um agravante, né, um atenuante ali, né, para aquele tipo penal, né. Então, o médico no dia a dia, né, o legista no dia a dia lá, né, no IML, né, que está fazendo ali, né, o corpo de delito, né, que pega aquela vítima ali daquela agressão, né, e vai descrever as lesões, né, quando é que as lesões surgiram, né, se foi naquele momento ou se já foi, né, há 1 mês, 2 meses atrás, há bastante tempo, né, isso vai interferir nessa tipificação, né, e isso vai ser importante ali para a autoridade policial, para a autoridade judiciária, né. Então, mais um exemplo, né, de uma atividade médico-pericial, né, do legista, e dessa importância de você ver um laudo pericial que vai determinar, né, para o Poder Judiciário, para o juiz, por exemplo, no processo criminal, se a pena, né, que vai ser dada ao agente que está sendo imputado o delito, se ao você determinar, né, como médico, né, com sua função, na sua ciência médica, se aquela lesão é grave ou se aquela lesão é gravíssima. E os quesitos de uma avaliação traumatológica dessa, ela vem exatamente a perguntar isso, exatamente para poder determinar lá o Poder Judiciário se a lesão é grave, se a lesão é gravíssima. E aí cada lesão dessa vai ter uma pena diferente. Só para contextualizar, né, Rodrigo? Então, assim, veja, para que o aluno ele enxergue, né, para que o nosso seguidor aqui enxergue de maneira mais clara, né? Perceba que existe um crime ali, né, tipificado no Código Penal, né, no Código de Processo Penal, e a autoridade judiciária só vai poder tipificar
enquadrar ali, né, o agressor naquele tipo penal, né, de acordo com o que, né, foi respondido ali pelo legista, né, pelo médico legista, né? Então, a decisão da autoridade ali vai depender, né, de um parecer, né, de um laudo técnico ali do médico legista, né? E aí a gente consegue enxergar a importância, né, da atividade do médico legista para a justiça, né? Então, sem esse papel, sem essa atividade ali do legista, né, a autoridade judiciária não vai poder fazer essa diferença ali de um crime para o outro ali, né? Não vai conseguir tipificar o crime, né? Exatamente, João. Outra atividade médico-pericial importante do médico legista, como a gente já até introduziu no começo aqui do Med Podcast, são as avaliações de cadáveres. Então, mortes violentas ou suspeita de morte violenta, eles vão ter que ser encaminhados para o Instituto de Medicina Legal ou pelas unidades de polícia científica para avaliação pericial do médico legista. Então, aquele servidor público, médico ou médica que passou no concurso, ele vai fazer essa análise do cadáver e vai poder, de acordo com toda a ciência, né, estabelecida nas últimas décadas e séculos, é uma ciência bem antiga, né? A gente pode dizer que a medicina legal é a primeira especialidade médica, bem estabelecida assim cientificamente. O médico legista ele vai utilizar toda essa ciência, né, já bem consolidada para determinar. Então, por exemplo, chega um cadáver, né, que foi encontrado pela polícia, que foi avaliada lá pelos peritos criminais no local do crime, que está boiando numa lagoa, né? Então, você está lá diante de uma morte violenta ou suspeita de um crime. Mas, além da investigação policial, você vai precisar determinar: será que aquela pessoa sofreu um afogamento? Será que aquela pessoa estava tomando um banho na lagoa e sofreu um infarto? Né? Então não foi afogamento? Será que aquela pessoa foi vítima de um homicídio e sacudiram o cadáver na lagoa para tentar forjar, né, ou disfarçar o homicídio, e quem encontrasse aquele corpo pensasse que foi uma morte por afogamento? Então você veja que ciência, né, é interessante e importante, e o médico legista, né, com a sua formação, sua capacitação específica para exercer a medicina legal, ele vai ter total capacidade, né, de fazer isso na sua avaliação e determinar: não, esse cadáver aqui, além da identificação, porque às vezes esse cadáver está inclusive não identificado, isso é outra atividade que a gente vai comentar, mas aí para determinar a causa da morte, então ele vai lá poder fazer toda a avaliação médico-pericial e determinar: não, isso foi uma morte acidental, não, isso foi um homicídio, isso foi um suicídio, esse local de crime foi montado, né? Essa pessoa já tinha morrido, né, por outra causa e sacudiram lá para fazer parecer um afogamento. Não é, João? Exatamente, né? A maior parte dos médicos, né, eles estão acostumados ali com, né, com aquela causa mortis, né, da declaração de óbito convencional, né, para uma morte ali de causa natural, né, não violenta. Mas quando a gente fala especificamente, né, de causa mortis, né, de uma morte ali violenta ou suspeita, né, necessariamente, né, a gente vai precisar ali da necrópsia, né, então da autópsia, né. Então, assim, e isso é fundamental porque, veja, às vezes aquela causa mortis ali, né, vai trazer uma causa jurídica, né, que vai ter uma importância na esfera criminal, né. Então, a partir daquilo ali, né, a gente pode ter, às vezes, ali o dever da justiça, né, como conceito ali, porque, veja, a depender daquela causa-morte ali que o legista apontou, né, a autoridade judiciária vai ter uma fundamentação, por exemplo, né, para poder executar um mandato de prisão, né, contra o autor de um crime, enfim. Então, isso é muito importante, né, e eu enxergo, inclusive, isso como, né, uma atribuição do legista, né, que traz uma força muito grande para o cargo, né. A necrópsia, né, a autópsia, ela é uma atividade ali exclusiva ali do médico legista, né, e isso fortalece a carreira, né. Então, é uma atividade importante demais. Ótimo, João. Outra atividade
do médico legista são os exames sexológicos. Toda vez que você tem uma suspeita de um crime sexual, vai ter todo um tratamento, né? O primeiro atendimento no SUS, hoje já existem protocolos bem estabelecidos para isso. Depois vai ter um atendimento policial e para comprovação, né, por um laudo pericial, se ocorreu ou não, qual foi o tipo de lesão, isso vai ter que ser feita uma avaliação pelo médico legista. Então vai ser encaminhado ou para o Instituto de Medicina Legal ou para a unidade da Polícia Científica para fazer essa avaliação. Isso também é uma rotina do trabalho do médico legista e que ele é capacitado para fazer isso durante o curso de formação, antes de começar o exercício da profissão lá como médico legista. Então, João, queria também que você desse um exemplo dessas avaliações, desses exames sexológicos, dessa rotina de trabalho do médico legista. Por coincidência ou não, Rodrigo, né, recentemente a gente teve até um contato, né, com uma questão discursiva no concurso da Bahia, né, que a gente teve aprovações no concurso, que foi uma questão discursiva que retratava exatamente isso, né, essa atribuição importante do legista ali, né, no desempenho desse exame sexológico, né. Então, veja, em crimes sexuais, especificamente no crime de estupro de vulnerável, né, que são aquelas relações ali em menores de 14 anos, a gente consegue perceber que o tipo penal, né, de estupro, ele vai necessitar de um exame sexológico, né? Então, o que vai ser encontrado ao exame ali vai ser necessário e fundamental para a autoridade, né, judiciária tomar uma decisão e fazer enquadramento ali no tipo penal ou não, né? E aí a gente consegue enxergar e perceber a importância desse tipo de exame, né, no atuar ali do médico legista, né? E aí essa questão discursiva da Bahia, ela valoriza isso, né? Essa atribuição do médico legista, né? Porque foi uma questão, né, que trouxe ali no recente concurso para a Polícia Científica da Bahia em 2022, né? Ela traz ali um caso clínico em que uma menor, né, 13 anos, se eu não me engano, questão, ela tem uma relação consentida ali, né, com a pessoa, né? E veja, mesmo sendo consentida, né, abaixo dos 14 é estupro de vulnerável, né? Só que veja, a autoridade judiciária, ela não tem ali um conhecimento técnico para avaliar se houve, né, se foi consumada realmente a relação sexual, né? Enfim, quais os sinais, né, que vão sugerir se houve realmente aquela relação, quando foi aquela relação, né? Se há exames complementares a serem solicitados para confirmar a relação ou não. Então, assim, esse exame sexológico, ele é fundamental e vai servir para isso aí, entendeu? Então, na prática do médico legista, né, pode acontecer. Então, naqueles crimes sexuais, né, a autoridade policial ali vai quesitar para o legista, eu preciso que você examine essa vítima e responda esses quesitos aqui. Porque eu preciso saber se, né, eu vou enquadrar o autor, né, nesse tipo penal aqui, né? Excelente, João. Outra atividade muito relevante da medicina legal, né, do médico legista, são as avaliações forenses relacionadas à psiquiatria e a crimes cometidos por pessoas ou que têm doença mental ou que têm um retardo ou um desenvolvimento mental incompleto ou até que têm alguma perturbação da sua saúde mental. Isso é avaliado também pela medicina legal nos institutos de medicina legal. Alguns estados, nós vamos ter a carreira específica de psiquiatra forense. Então vai ter lá no concurso vaga de médico legista e especialista em psiquiatria. Outros estados, como de Pernambuco, essa especialidade não existe. Então vai ter lá o cargo de médico legista e essa função vai ser exercida pelos médicos legistas lá do Instituto de Medicina Legal. Isso pelo menos do último concurso do estado de Pernambuco. Não sabemos se esse próximo edital, que está iminente aqui para o ano 2024, vai ocorrer isso. Isso também tem extrema importância. Eu acho até que essa avaliação da psiquiatria forense é uma avaliação que está até mais próxima das pessoas leigas e dos médicos que não são da área de medicina legal, porque a gente vê muito isso, né? Em reportagens, em crimes de repercussão,
quando vai tentar lá se dizer que a pessoa não tinha capacidade ou não sabia o que é que estava fazendo. E também em muitos filmes e séries de televisão que abordam muito essas questões de crimes relacionados à psiquiatria forense. Então isso chega, né, muita gente inclusive gosta desse tipo de filme, né, porque essa questão investigativa, essa questão de avaliações forenses, né, chama muita atenção do público leigo e também de médicos. Então é uma coisa intrigante e interessante de você assistir, de ler vários livros, né? Romances policiais também abordam essas questões. Quando nós temos esses crimes mais evidentes na mídia, isso também é muito abordado, e aí você vai ver lá a figura do médico legista, dos psiquiatras forenses, discutindo se aquela pessoa podia ser responsabilizada, será que ela tinha ciência do que ela estava fazendo? Tem até um caso agora, né, do jogador de futebol brasileiro que está preso, né, em Madrid, e também se tentou no julgamento dele fazer essa questão, né, de que por estar alcoolizado você poder tentar diminuir a pena ali, tentando colocar que o agente lá do delito não estava em total consciência do que estava fazendo. Então, às vezes a pessoa pode estar parcialmente incapaz do seu discernimento ou até totalmente incapaz de discernimento. Isso vai ser avaliado pelo médico legista. Eu queria também, João, que você desse algum exemplo e a gente debater aqui para o nosso seguidor aqui do Med Perícia entender melhor esse assunto e essa importância da psiquiatria forense nessas avaliações da medicina legal. Então, dentro do direito, né, especificamente no direito penal e no processo penal, existem as figuras, né, da imputabilidade penal e da inimputabilidade, né? O que é isso? Veja, o Código Penal ele traz ali uma responsabilidade penal ali, né, para o autor do crime, tipificando o crime, trazendo a pena para o crime ali. Só que ele traz também, né, essa exceção, né, que fala, ó, o autor do crime ele pode não ser responsabilizado caso ele se encontre nessa situação. Aí é onde entra ali, né, esse estado mental, né? Naquela época ele não era capaz de ter o discernimento ali se aquilo era crime ou não, né, porque estava sob efeito disso, daquilo, ou porque ele tem um desenvolvimento mental, né, incompleto, ele não né, consegue raciocinar, enfim. Então, o exame médico legal, né, especificamente, né, esse exame psíquico ali, né, da psiquiatria forense, vai servir para a gente trazer isso para a autoridade judiciária. Ó, no momento do crime, né, o autor ele era capaz, né, de ter esse discernimento, né? Então, inclusive é bom a gente até contextualizar isso para os colegas, de que, veja, esse exame, né, forense aí, né, ele não é para dizer se aquele, né, pessoa é portador desse CID ou daquele, né, enfim, não é isso. Inclusive, né, a avaliação ela tem que trazer ali de forma clara, né, através de quesitações também para a autoridade judiciária, né, se aquele agente ali ele tinha a capacidade total de entendimento ali, né, se aquela situação, né, era crime ou não. Então, assim, isso é de extrema importância e você, né, a gente sabe que você é especialista em psiquiatria forense, acho que você consegue confirmar isso, né? Então, assim, veja, a depender, né, do estado mental ali, né, e da avaliação feita pelo perito, isso vai implicar ali, né, em uma responsabilização penal ou não, né? Então, por exemplo, a gente tem casos citados na literatura aí, né, de que pessoas, né, com desenvolvimento mental ali incompleto, né, ou, né, em que no momento do crime ali eles não tinham a capacidade plena, né, de entender que aquilo ali era um crime e praticaram um ato, né? A gente tem casos de situações assim em que o autor ali, ele foi isento da pena, né? E aí ficou sobre, né, as medidas de segurança. Medidas de segurança, exatamente, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Inclusive porque, veja, a responsabilização penal, em algumas situações, né, vão trazer ali medidas restritivas de liberdade, pô.
né? Então, veja, você pode, o legista ali, ele pode atuar para o bem ou para o mal, né? Então, assim, é uma avaliação que traz para o legista, né, uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que isso é muito bom para a carreira, fortalece a carreira, né? Porque a autoridade judiciária, né, ela vai ficar refém ali de uma quesitação feita pelo legista, né? Exatamente, é uma responsabilidade social muito grande. E uma coisa que você falou importante aqui, para quem está começando a estudar esse assunto, e é um ponto muito importante, que é no ato do crime. E por isso que torna, inclusive, essa avaliação uma avaliação complexa e muito interessante, porque, por exemplo, um agente que comete um delito, ele podia estar num surto psicótico no momento lá do delito. E você avaliando ele um ano depois, ele pode simplesmente não ter mais nenhum sintoma psiquiátrico. Então, a avaliação não é do hoje, né? Então, o psiquiatra forense, o médico legista, ele tem essa capacidade técnica de fazer essa avaliação, né? Pregressa de todos os documentos, de toda a clínica, tanto da avaliação clínica do momento como anterior, toda a documentação médica que está lá acostada na documentação para ele emitir o laudo pericial dele e avaliar, né? Tanto se ele tinha ou não discernimento, né, capacidade, ou estava incapaz totalmente, né, da sua capacidade mental de ver que aquele delito era inadequado, daquela ação que ele fez, como se esse estado mental ainda permanece, se ainda permanece a periculosidade e esse agente ainda necessita de medidas de segurança ou não, ou se cessou a periculosidade e esse agente que estava lá sob uma medida de segurança, por exemplo, internado no hospital de custódia psiquiátrico, se ele pode voltar ao convívio da sociedade, mesmo sem ter tido uma pena do Código Penal, né? Ele está numa medida restritiva por causa dessa doença mental, do seu estado de desenvolvimento. Então, outra atividade essencial e de grande responsabilidade do médico legista, o que mostra, né, conversando sobre isso, essas atividades essenciais do médico legista, sua importância para a sociedade e mostrando, né, a variedade de atividades quando você, que quer ser médico legista ou já trabalha na especialidade, vai encontrar no dia a dia lá do Instituto de Medicina Legal. Para finalizar, eu queria abordar sobre essa rotina de trabalho, onde é que o médico legista trabalha, como é que ele trabalha, qual é a carga horária usual do médico legista, e aí conversar também isso com o João, porque apesar de ser uma carreira policial, né, na maioria dos estados, e você inclusive no processo seletivo ser avaliado dessa forma, em geral o médico legista fica lá restrito, né, ao Instituto de Medicina Legal, à unidade da Polícia Científica, fazendo lá o seu trabalho científico restrito daquelas unidades e não está exposto aos ambientes externos, não é isso? Exatamente. Inclusive, né, é bom até chamar a atenção aqui dos colegas que, assim, veja, o exame de corpo de delito, né, e qualquer outro exame médico ali feito pelo legista, ele não é feito nas delegacias, né? Inclusive isso é vedado lá no Código de Ética, né? Esses exames, eles são feitos no IML, né? Então, veja, é uma rotina em que ele não vai trabalhar sozinho, né? Ele vai trabalhar com outros colegas, né? E com a rede de apoio, né? O auxiliar de necrópsia, né? E com peritos criminais. Então, assim, é um ambiente em que é uma rede, né? De ajuda ali, em que os colegas atuam de forma conjunta, né? Para trazer ali, né, aquelas informações técnicas necessárias, né? Para a tomada de decisão pela autoridade judiciária, né? Um trabalho em equipe multidisciplinar, é um trabalho muito científico, assim. Eu acho interessante porque ele permite, diante de um caso mais complexo, de você consultar a literatura, de você pedir um exame complementar, né, para finalizar o seu laudo num segundo momento, e você realizar, né, esse trabalho científico da medicina legal que é tão intrigante e interessante e para o médico que atua na especialidade. Então, era isso que a gente tinha para conversar no Med Podcast de hoje, nessas atividades do médico legista, essas rotinas de trabalho. Também temos aqui um vídeo que você pode assistir das 5 vantagens da carreira de médico legista, se você está interessado em se tornar um médico legista. E gostaria de pedir que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para receber notificações, está sempre atualizado dos novos vídeos aqui do canal Med Perícia.
Forte abraço e até a próxima.